Ascensão através de habilidades. Episódio 236. Quarto retorno. Terra, 3. Então o que você vai fazer? Vamos ficar quietos por enquanto. Ao ouvir as palavras de seu Jang-san, Kim Hwa-yeon respondeu, com a testa franzida em pensamento. Ela previu que isso aconteceria. A próxima missão envolvia proteger aqueles que viajavam para Seul vindos de várias regiões. Ela já havia esboçado um plano preliminar. Primeiro, vamos protegê-los. Com isso, todos na reunião concordaram com a cabeça. A essência da missão era salvaguardar aqueles que chegavam a Seul. Não se tratava de esperar passivamente, mas de se aventurar ativamente para resgatá-los. Mas não temos gente suficiente para todos os lugares que precisamos cobrir. Essa era precisamente a questão em questão. O seu número era insuficiente para salvaguardar todas as regiões designadas. Alocar a força de trabalho sem aumentar o risco estava se revelando um desafio significativo. Quais regiões eles eram mesmo? Gwangju, Daegu, Busan, Wonju da província de Gangwon, Daejeon, Jeju. Esses 6 lugares. Isso é bastante para lidar. Como vamos distribuir nossas forças? Após um momento de contemplação, de olhos fechados, Kim Hwa-yeon falou. Decidimos atribuir a prefeitura aos jogadores dos modos fácil e normal. Antes, eu não tinha certeza, mas agora, com o apoio de Taizan, eles devem ser capazes de se manter firmes. O grupo concordou. Dentro do território sob o controle de Taizan, até mesmo os jogadores do modo normal poderiam afastar monstros com relativa facilidade. Assim, apenas os jogadores dos modos hard e solo seriam despachados. Primeiro, eu, seu Jang-san, G1 Jung e G1 e metade dos jogadores do hard mode iremos para Daejeon. Este plano foi recebido com acordo unânime. O verdadeiro desafio começaria com o aparecimento de um monstro classe D, marcando o verdadeiro início da missão. E a estratégia de Kim Hwa-yeon era sólida. Os jogadores do hard mode foram despachados esporadicamente, resultando em muitas baixas desnecessárias. Então, metade dos jogadores restantes do hard mode acompanharão Lee Tae-yeon até o Wonju, e o restante seguirá Kang Jun-hyuk até Gwangju. Isso parece aceitável? Sim. Lee Tae-yeon e Kang Jun-hyuk assentiram calmamente. A cada retorno, a distância entre os jogadores do modo difícil e esses dois aumentava, e agora mesmo dezenas de atacantes juntos não conseguiam igualá-los. Os dois não seriam facilmente empurrados para trás, mesmo que um monstro classe C aparecesse. Foi uma decisão pessoal adequada. Então as áreas restantes são 3. Daegu, Busan e Ilha de Jeju. Esses eram os lugares mais distantes. O silêncio caiu e todos os olhos se concentraram em um ponto. Taizan falou. Eu cuidarei dos 3 lugares restantes. É realmente possível? Sem problemas. Uma mistura de admiração e respeito ecoou na resposta. Kim Hwa-yeon olhou para Taizan com uma cara de desculpas. Desculpe. Tudo bem. E então eles partiram. Desde que a missão começou, não houve tempo para atrasar. Aqueles que estavam prontos fortaleceram seus corações e saíram da área. Pouco antes de Kim Hwa-yeon sair, ela perguntou a Taizan. Onde você está indo, senhor Taizan? Busan. Busan. Uma pitada de preocupação apareceu no rosto de Kim Hwa-yeon. Não é muito longe? Ouvi dizer que a situação em Busan é bastante perigosa. A maioria dos jogadores do hard mode morreram. Ela ouviu dizer que o último retorno terminou com apenas a maioria dos jogadores dos modos normal e fácil sobrevivendo. Haverá algum problema? Não, foi uma pergunta desnecessária. Após a resposta de Taizan, Kim Hwa-yeon recuou, entendendo. Então eu irei em frente. Irmão, vejo você vivo mais tarde. Gerenciar pessoas é um pouco. É uma boa experiência também. Eles se dispersaram um por um. Taizan abriu a boca. Barcaza, você sabe o que fazer, certo? Suspirar. Não gosto de ficar longe do meu mestre, mas se for uma ordem, não há como evitar. Apenas me dê a localização. Vou terminar perfeitamente e voltar. Taizan sacudiu a cabeça de Barcaza. Tendo recebido a informação, Barcaza decolou. Uau! Barcaza voou para longe. Taizan então voltou seu olhar para Minerva. Entendi. Vai ser um pouco problemático, mas é uma ordem sua. Até mais. Minerva sorriu e desapareceu no vento. Taizan, deixado sozinho, também avançou. Busan, hein? Era praticamente o fim do mundo vindo de Seul. Deve levar cerca de 30 minutos. Eka. Um homem, com o rosto marcado por cicatrizes, brandiu desesperadamente a arma. Ah! Com um grito, ele defendeu o ataque do monstro e enfiou sua arma profundamente. O monstro se contorceu e depois desabou. Em seu lugar apareceu outro monstro. Borbulhando. A Ag. Gritos ecoaram por toda parte. O homem viu um rosto familiar após outra queda, sua expressão endurecendo. Os malditos bastardos. Ele aproximadamente abriu seu inventário e jogou uma poção. A poção se espatifou no monstro, liberando seu poder. Crepitante. Geada se formou. Os corpos dos monstros congelaram, seus movimentos ficaram mais lentos. Mas como se não fosse grande coisa, o monstro começou a se mover novamente. O homem cerrou os dentes. O item que ele comprou com grandes esperanças quase não teve efeito.
Todos, como vocês estão? Não é bom. Um homem com um olhar sincero gritou através dos ferimentos. O número de monstros o superou. À medida que as pessoas eram gradualmente empurradas para trás, o homem ferido cerrou os dentes. Avancem, pessoal. Ele avançou agressivamente em direção ao grupo de monstros, e as pessoas o seguiram desesperadamente. Ah! Eles mal conseguiram passar pelos monstros. O homem, coberto de feridas, recuperou o fôlego e perguntou: quantos sobreviveram? Quase todos os jogadores do modo fácil morreram, cerca de metade dos jogadores do modo normal, e um número significativo de jogadores do modo difícil também. Caramba! O homem com cicatrizes fez uma careta. A busca era inevitável. Eles começaram a se mudar de Daegu para Seul. E eles encontraram vários monstros. Cada um deles era tão desafiador quanto o Hard Mode, e havia mais de 100 deles. A visão era mais assustadora do que eles haviam preparado. Eles conseguiram avançar, mas ainda havia um longo caminho a percorrer. Mano, isso. Acalmar. O homem acalmou as pessoas ansiosas. Você viu os detalhes da missão. Pessoas virão de Seul. Você realmente acha que isso é possível? O homem de aparência sincera falou e o outro homem ficou em silêncio. Havia muitos monstros. Parecia impossível que alguém pudesse vir de Seul. Não há razão para seguir esse caminho perigoso. Eles virão. Você também ouviu falar do modo solo. Mas isso é realmente verdade? A dúvida era aparente em seus olhos e o homem não teve resposta. Ele era um jogador do Hard Mode, um forte líder entre os jogadores de Daegu. Assim, ele ouviu muitas histórias sobre Taizan e outros jogadores do Hard Mode de Seul, incluindo Kim Hwaeon e Jeon Jung Jeon. Um humano monstruosamente forte, uma entidade que concedeu um novo poder chamado Magia Negra a todos em Seul. Ele também foi informado de que os outros dois no modo solo eram muito fortes. No entanto, o homem estava cético mesmo enquanto ouvia as histórias. Um jogador do modo solo estava ao seu lado agora, mas seu poder não era tão impressionante. Na melhor das hipóteses, estava logo abaixo do nível do Hard Mode. Ele não acreditava que as diferenças de poder dentro dos modos pudessem ser tão significativas. Além disso, ele nunca tinha visto Taizan pessoalmente e só tinha ouvido histórias. Punhos voando que faziam as pessoas voar alto, saltos que criavam crateras no chão. Provavelmente apenas exagerado. Eles estavam desesperados e precisavam de algo em que acreditar. Ele achava que a existência de Taizan foi criada para esse propósito. Embora não seja fraco, ele estimou que seja cerca de 3 a 4 vezes o nível do Hard Mode. De qualquer forma, temos que ir para Seul. Pessoal, preparem-se. As pessoas cerraram os dentes e se levantaram. Eles avançaram lentamente. Monstros apareceram novamente. O número fez os rostos de todos ficarem pálidos. Isso é uma loucura. Centenas de monstros bloquearam seu caminho. Correr. O homem que estava se virando para gritar fechou rapidamente a boca. Havia dezenas de monstros atrás deles também. Percebendo a situação, eles foram cercados por monstros. O homem de aparência sincera falou inexpressivamente. Acabou. Sinto muito, crianças. O homem com cicatriz balançou a cabeça. Não pode ser evitado. Você fez bem, irmão. Já sobrevivemos há algum tempo. Isso é o suficiente para morrermos satisfeitos. Mãe, estou indo conhecer você. Temos que matar pelo menos mais um antes de partirmos. Eles aceitaram calmamente seu destino. O homem com cicatrizes agarrou sua arma com determinação feroz. Vamos matar pelo menos mais um na saída. Sim. Enquanto tomavam sua decisão resoluta e avançavam. Uau! Com um barulho alto, algo caiu na frente deles. Uau! Uau! O que é aquilo? O grupo de ataque se assustou e parou. À medida que a poeira baixava, a figura que fazia o barulho apareceu. Eu cheguei. Essas pragas têm sido irritantes. Uma voz lânguida soou. As pupilas do homem dilataram. Alguém gritou. É um monstro. Um golem verde apareceu. O homem cortou reflexivamente com sua espada. Clang. O que? Barcaza bateu palmas. Uma barreira se formou ao redor deles. Clang. Eu vim para protegê-lo de acordo com as ordens do meu mestre. Seu mestre? Como não havia nenhum sinal de dano vindo dele, o homem baixou a espada. Sim, meu mestre. Alguém chamado Kang Taizan me pediu para protegê-lo enquanto você viaja para um lugar chamado Seul. Kang Taizan. Ao ouvir esse nome, os olhos do homem vacilaram. Vendo sua reação, Barcaza se virou. Parece que você o conhece. Isso tornará as coisas menos irritantes. Você é subordinado dele. Pense o que quiser. Isso é fascinante. Até os monstros o servem como subordinados. O homem calmo murmurou. Foi realmente fascinante. Mas fazia sentido para o modo solo. Ele achava que domesticar um monstro não era estranho para aquele modo. Aqueles que estavam correndo para proteger seu líder também fizeram uma pausa enquanto a conversa se desenrolava atrás deles. O homem falou calmamente. Então onde está seu mestre? Ao ver tal monstro domesticado, ele teve certeza de que o mestre devia ser muito mais forte do que ele imaginava. Ele pensou que se seu mestre estivesse aqui, pelo menos metade deles poderia sobreviver. No entanto,
Barcaza o decepcionou. O que? O que isso significa? O homem hesitou em falar mais. Clang. Ele não tinha notado, mas o monstro batia continuamente na barreira criada pelo golem. E ainda assim, a barreira não apresentava a menor rachadura. Vamos encerrar isso rapidamente. Barcaza bateu palmas. Um arco-íris de luzes se espalhou. As pessoas gritaram e fecharam os olhos. Um barulho alto e o som da terra desmoronando encheram o ar. Quando abriram os olhos, tudo ao seu redor estava achatado. Ah! Uma mulher de 20 e poucos anos, bonita apesar da agonia, arrancava os cabelos à beira-mar. Maldita missão, eles não podem nos dar algo razoável? Ela riu impotente. Dezenas de pessoas atrás dela sentaram-se igualmente impotentes. Não há consideração alguma. Consideração. A mulher sentou-se. O nome dela era Lee Hye-yeon. Ela se orgulhava de ser uma mulher de carreira competente. Ela veio para a ilha de Jeju para uma mudança de cenário depois de terminar um longo projeto, pronta para desfrutar de uma viagem agradável. Quando ela estava prestes a aproveitar as férias, o mundo começou a desmoronar. Ela havia entrado no hard mode. E ao retornar à Terra, ela retornou ao seu local original em Jeju. Era uma ilha separada do continente onde viviam 670 mil pessoas. Com menos números globais, os fortes também eram poucos. Foi uma bênção disfarçada que houvesse relativamente mais jogadores no hard mode. No entanto, os monstros emergentes continuamente reduziram gradualmente seus números e, no terceiro retorno, restavam apenas algumas centenas. O próximo retorno quase certamente seria a aniquilação total. Assim, Lee Hye-yeon acreditava. Ela manteve a crença de que da próxima vez eles poderiam chegar a Seul. Que de alguma forma, um meio de transporte se apresentaria. Mas não foi esse o caso. Como isso pode ser? Para chegar a Seul, eles tiveram que atravessar o mar. Ela balançou a cabeça. Parecia uma tarefa impossível. Os aviões foram todos destruídos e, mesmo que não estivessem, não havia ninguém para pilotá-los. Restaram alguns pequenos barcos de pesca, mas eram insignificantes. Estrondoso. O mar além estava violentamente agitado. Monstros também se escondiam no oceano. Tentar atravessar de barco seria simplesmente alimentá-los com os peixes. Crianças, parece que é isso. Eu não quero morrer, mana. Eu também não, eu quero viver. Eles se abraçaram e choraram. Os monstros estavam lentamente se aproximando deles. E então, uma brisa soprou. Olá! Uma linda mulher de cabelos azuis apareceu. Lee Hye-yeon, que estava chorando amargamente, recuou em estado de choque. Quem é você? Se eu disser que sou um espírito, você entenderia? Um espírito? Sim, meu mestre me enviou para levá-lo para Seul. Mestre, Seul, poderia ser Kang Taizan? Ao ouvir o murmúrio de Lee Hye-yeon, Minerva mostrou um lampejo de interesse. Você entende rápido? Talvez você tenha as habilidades para sobreviver? Não. Um ser misterioso ofereceu sua ajuda, e alegou ser um espírito. Embora não seja totalmente certo, só havia um ser conhecido por exercer tal poder. Minerva falou com um tom alegre. Então relaxem, pequenos, garantirei sua passagem segura. Mas, eles olhavam para o mar. Um monstro lá no fundo estava se mexendo. Tentar cruzar significaria sua ruína. Mas para Minerva isso não representava problema. Vamos limpar isso primeiro. Minerva acenou com a mão e o vento se transformou em lâminas que voaram pelo ar. Todos os monstros que se aproximavam foram cortados em pedaços. O que? Se não houver caminho, criaremos um. Minerva cantarolou ao entrar no mar. Então, a superfície se separou. O mar começou a se abrir. Vamos arrumar os incômodos. Minerva girou o pé. O poder que se espalha pela terra destruiu os monstros marinhos. As pessoas ficaram olhando, estupefatas, para o milagre diante delas. No caminho que apareceu através do mar, Minerva gesticulou. Venha rápido. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.